O MPLA vai continuar a ser governo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, que eu já explico o que é. Falar do MPLA é algo normal, afinal estamos num país democrático e o exercício da democracia é para todos. Vamos aqui elencar alguns pontos que vão corroborar com a afirmação inicial. Vamos começar a falar da fundação do MPLA. É interessante falar da fundação porque nós verificamos que o MPLA, na sua gênese, conseguiu agregar várias esferas da sociedade. Nesse caso, desde homens da ciência, cultura, do desporto e muitas outras áreas, para integrarem o seu núcleo duro. E esta jogada foi positiva porque, naquela altura, o MPLA não era a maior força política que tinha, mas com os homens intelectuais que formaram os seus quadros, conseguiu-se criar uma estrutura capaz de fazer frente com as outras forças existentes. Ou seja, vocês terem noção de como é que o MPLA estava ou era na sua gênese. Conseguiram criar processos, projetos que fizeram com que o MPLA se enraizasse no seio do povo, através de várias ações, como publicações de livros, poesia, música, mesmo a promoção do desporto. Essas todas as ações contribuíram para que o MPLA se enraizasse no seio do povo. E mais para frente, depois, ainda fazendo parte da sua estratégia, desenvolveram um processo, uma estratégia de marketing muito boa. Fizeram com que o MPLA fosse o partido do povo, se espalhasse por todas as cidades, localidades, regiões por onde passaram. É engraçado porque eu já viajei, ou seja, eu viajei apenas em 8 províncias das 18 que temos. É uma pena, mas tive a oportunidade de viajar em pelo menos 8. E algumas delas eu fui até nas zonas mesmo mais remotas. E foi engraçado em algumas das localidades encontrar bandeiras, imagens, e até dentro de algumas casas. Logo na entrada estava a figura com a imagem do ex-presidente da República. Era algo que me fascinava. Eu perguntava, mas como aqui? Ou seja, é uma questão, e eu às vezes, quando ouço a oposição a manifestar-se nas eleições porque fraude, eu acho que a oposição tem muito para aprender com o MPLA. Eu estou sentindo uma treta! Tem muito para aprender com o partido no poder. Por quê? Porque a forma como o marketing do MPLA funciona é extraordinário. É algo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos contato com uns acessórios, algum acessório, um olho de chave, uma bandeira, um cachecol, uma t-shirt, um boné, alguma coisa, pois chegou às nossas mãos em algum momento da nossa vida. E isso tem sido algo que dá vantagem, ou tem dado vantagem de longe ao MPLA. E falando nisso, agora vamos passar para o próximo ponto, que tem a ver com a autopromoção. O grande marketing conseguiu fazer o quê? Conseguiu fazer com que muitas pessoas realmente abraçassem a causa do MPLA. Muitos populares, muita gente se revisse nas políticas, nos ideais, nos projetos do MPLA, que são vários. Então, nós vemos o quê? Desde jovens, mulheres, crianças, senhores já da geração dos nossos pais, avós, que têm o MPLA como único partido. E isso não é por acaso. E estas pessoas fazem autopromoção sem que o MPLA peça, sem que o MPLA lhes diga, olha, precisamos fazer uma task force, por exemplo. Não, as pessoas nas redes sociais, os 4% da população que usa a internet, grande parte dos que estão lá são pessoas do MPLA. É engraçado. E essa situação asfixia a oposição. De tal forma que muitas das vezes não se consegue explicar alguns fenômenos, alguns resultados, sobretudo nas eleições. Pronto, eu acho que por isso a oposição tem muito para aprender com o MPLA. A jogada
a estratégia, o marketing é impecável. Vamos agora passar para o quinto ponto, que tem a ver com o poder do MPLA. O MPLA sempre foi governo e, como tal, conseguiu obter poder. Poder é este que se reflete nos seus membros. O MPLA tem líderes que impõem respeito, que impõem as pessoas. Há pessoas que chegam, olham para os líderes do MPLA e ficam trêmulas. Costumam notar, né? Ficam trêmulas. Há pessoas que não, ou seja, impõem respeito, admiração. Você vê alguns líderes do MPLA. Epá, você lhe olha. Depois, grande parte deles, claro, passaram pelo regime militar, ainda mais são generais, outros mergulharam para a política e se formaram em áreas como direito, economia. Quando vêm falar, mano, sério, tá vendo? Alguns deles nós conhecemos. Depois tem o quê? Tem os mais velhos e tem a nova geração. Apesar de tudo, se fala que o MPLA é um partido de mais velhos, de pessoas já com uma idade avançada. Mas nas suas fileiras, de um tempo para cá, começaram a entrar muitos jovens. Inclusive, nós até temos jovens ministros, né? Há dias, há quem disse, não, mas isso não é uma inovação porque sempre já existiu. Sim, nos primeiros anos de fundação e depois também da criação do governo, claro, o MPLA conseguiu, tinha muitos jovens no seu seio, mas esses jovens foram crescendo durante muito tempo. O MPLA, ou seja, ou a renovação não estava visível, mas agora está. Agora há muitos jovens no MPLA, muitos jovens estudados, ou seja, é algo que se nota, que se percebe. Né? Os jovens estão lá, o MPLA conseguiu encostar os jovens, e esses jovens também já impõem respeito pela sua presença, por fazer parte do partido, e na verdade é isso que serve como chamariz para outras pessoas, outras figuras proeminentes da sociedade que não fazem parte ou não têm planos ou nunca quiseram se filiar a partidos, mas depois de um tempo começaram a filiar-se ao partido. Por quê? Porque perceberam que dava-lhes prestígio. Ser do MPLA já, ou seja, em muitos casos, dá prestígio. Porque tem a questão do poder, do respeito, só as pessoas ficavam. E isso é algo que faz com que muitas pessoas olham para o MPLA como um partido que tem as condições para gerir o país. Porque já tem poder, percebe? Nas suas pessoas, na sua forma de ser e estar. Então, agora vamos passar para o último ponto, que tem a ver com a experiência. Na verdade, falar de experiência é um pouco irônico. Por quê? Porque o partido MPLA é o único que tem governado. Então, experiência de governação tem. Experiência de mexidas tem. Alteração de estratégia tudo tem. Ou seja, e só para vocês verem como é que a experiência lhes valeu muito. Quando eles mudaram de líder recentemente, a oposição tinha tudo para se firmar mais nas últimas eleições. Tinha tudo. Mas aquela experiência que eles já têm com marketing, aquela máquina já montada, praticamente não permitiu com que a imagem do seu novo líder ficasse às escuras. É engraçado isso. Muitos olharam para o novo líder do MPLA, né? O senhor João Gonçalves Lourenço. Ninguém praticamente ligava para o atual presidente. Primeiro é que ninguém fazia a ideia que seria ele. Pronto. Segundo é que o país estava acostumado à figura do presidente anterior. Mas a experiência fez com que o MPLA conseguisse, num ápice, ultrapassar isso. Pegar na nova figura e transformar a nova figura, fazer com que a nova figura se tornasse a imagem do partido no país. É basicamente isso. E falando aqui dos pontos que nós já falamos, né, que tem a ver com a história da sua fundação, a estratégia que aplicaram, que envolveu também o marketing e que hoje, como consequência, ganharam a autopromoção
e também conseguiram obter poder e agora, aliado a isso, têm uma experiência vasta de governação, bem, vão para lá, tem tudo para voltar a governar.